Maestro Vale, ou mesmo Bembem Dantas em Cruzeta, ou mesmo tantos outros, né, regentes, compositores, realmente que vivenciaram a banda, e vejo esses colegas que estão nas grandes orquestras sinfônicas do Brasil e do mundo, a gente vê a conexão, né, com a banda, o início com a banda. Né? Muitos músicos da Filarmônica de Berlim, o início deles foi dentro da banda, né? Assim, tocaram na banda, marcharam, tocaram nas procissões, nos cortejos, fizeram festas, né? Aquelas apresentações que a gente depois passa o tempo, a gente se pergunta por que a gente fez aquilo. Né? A gente tem muitas dessas histórias assim, de subir procissão, sobe tocando no morro, desce o morro, vai tocar para boi, e sabe? E tudo isso, né, a gente vê que é muito similar, né, no Brasil, né, na América Latina e no mundo inteiro. Né? Então, a gente começa a ver isso. Então, de onde vem toda essa nossa força? Né? Então, eu sempre coloco a importância da gente realmente traçar, né, assim, uma linha lá do passado, né, esse histórico da formação das bandas, né, e como a banda se desenvolveu no Brasil, como é que se deu a formação desse repertório riquíssimo que nós temos, né, e como nós estamos hoje. Né. Então, isso é importante para justamente a gente tomar rumo. Né. Nós temos que buscar alternativas, definir alguns princípios, né, de ação, e eu sei que muitos de nós, cada um fazendo a sua parte, não é, nós vamos conseguir completar toda uma cadeia, né, de conexão. Então, a banda hoje tem uma força tremenda no país, mas ela não tem ainda, né, a sua cadeia de conexão, as suas conexões ainda, elas não estão assim, ativas, elas não são, como é que eu vou dizer, elas não estão ali, sabe, em atividade permanente. Então, demora muito quando uma ação positiva acontece numa determinada parte do país, que o reflexo dessa ação possa realmente emanar nos outros estados, né, como propostas, como ideias, como modelos a serem seguidos. Né. Então, eu acho que esse trabalho está muito com a gente nas universidades e mesmo estimulando muito esses projetos, né, que estão aí acontecendo. Então, aonde está assim, a força da banda hoje, que parece às vezes uma força invisível? Então, eu me sinto um pouco responsável, não por isso, mas eu me sinto como parte desse processo. Né? Eu vim de banda, né, e hoje eu estou na direção, por exemplo, artística de uma escola de música importante, né, da escola de música mais antiga do Brasil, que é a Escola de Música da UFRJ. Então, assim, o meu papel lá é criar opções, ações que eu possa estimular bandas a estar em contato e mesmo criar pontos de conexão, né, como a consultoria que eu faço para a Funarte, né, que às vezes o pouco recurso que se tem impede que ações mais fortes pudessem se esparramar pelo Brasil. Então nós temos que ser muito criativos em relação a isso e tentar criar formatos de projetos que eles não se encerram em si, né? Que eles sejam abertos e que eles possam receber também sugestões, outras ideias, e também que essas instituições consigam enxergar também esses outros projetos. Né? Então o desafio que nós temos hoje é isso, é fazer com que os projetos positivos sejam observados, né? E que eles possam ser copiados, né? Por que não? E que possam também serem modificados, né? Com novas ideias, com novas proposições. Então, como eu disse, eu me sinto parte disso porque eu vindo de banda, né, hoje eu posso contribuir, né, na posição que eu estou, justamente para a abertura dessas possibilidades. Né? E eu me coloco muito aberto, assim, eu estou permanente em contato com os meus alunos, com os meus colegas, justamente para que a gente consiga, né, fazer com que as ideias avancem rapidamente, né, e podendo atender, né, a questões, lógico, bem pontuais, dando suporte
como há pouco tempo agora mesmo, concurso de composição do Itamati, né? Ou seja, um concurso de composição, ele... Posso continuar? Ele estimula muito, né, assim, a produção de repertório. Produção de repertório significa novo material, novo combustível para as bandas poderem trabalhar. Né? Então, com isso, nós temos que sempre conectar. Né? O músico da banda, ele avança, ele vai se aperfeiçoando, ele vai avançando, muitas vezes aí ele deixou a banda, mas o seu trabalho continua. Não é? É como uma grande irmandade, né? Assim, nós avançamos e lá no determinado ponto nós temos que trabalhar para que esse trabalho ele continue forte e permanente. Né? E sempre vai ser necessário essa revisão e esse estímulo para que a coisa aconteça bem, porque a formação, todo ano vai ter criança, né, para aprender música, principalmente no interior. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, não é verdade? A dificuldade que é, às vezes, de fazer a captação, né, de novos alunos, aquisição de instrumentos que são caros, ou de que material pedagógico trabalhar. Né? Então, quer dizer, a gente trabalha aí com uma série de problemáticas, né? Então, essas pessoas que estão na posição que eu me encontro hoje, e em constante colaboração com outros colegas, nós temos que ir cuidando para que hajam respostas, né? Ou então, mais perguntas, né? E sempre isso, a gente tem que cuidar das respostas para tentar solucionar questões, né, de produção de material, de viabilizar, por exemplo, concursos de produção de material, abrir caminhos para que compositores possam produzir material, que pesquisadores, ou que mesmo que músicos que queiram desenvolver métodos e tudo mais e tal. Então, isso acontece, né? Está acontecendo. Eu posso citar aí várias instituições que são, hoje, né, elas têm uma consultoria muito forte a partir de seus profissionais, como, por exemplo, o Conservatório de Tatuí, né, onde eu tenho lá o querido amigo Dario Sotelo, o Eric, né, mesmo, e outros tantos, né, assim, o Bambam, o trombonista, o compositor Hudson Nogueira, e em São Paulo, o querido amigo compositor Edson Beltrame, e a Mônica Giardini, e a gente vai citando, Marcos Sadal Shirakawa, pessoas que vão, né, assim, atuando, né, nas pontas dos trabalhos para que façam surgir, né, outras ideias a partir das suas instituições e que isso possa meio que guiar, né, servir de modelo para que as bandas possam ir tendo aí um farol, né, assim, alguma coisa a se situar. Então, isso tudo que eu falei, como uma grande introdução, a gente agora divide um pouquinho, né, toda essa ação, né, na ponta, que vamos colocar assim como esse carro-chefe do trabalho, ele não para, né, porque, na verdade, assim, o carro-chefe de todo o trabalho de banda é a ação da banda, né, e não pensa, né, a banda que a ação principal é o tocar na praça, e, na verdade, não é. A formação principal é a formação. Né? É aquela velha questão assim, né? Assim, né? Como encontrar o seu propósito. Né? De repente, o próprio caminho de tentar encontrar o propósito já é o propósito principal. A banda acontece a mesma coisa. Né? Então, a banda, o trabalho de formação dela é o mais importante de tudo, é o que realmente fomenta, né, assim, a questão da inserção cultural na grande maioria das cidades do Brasil. E lógico, para que isso se dê bem, é importante a gente entender, né, que esse processo formativo, ele tem ascensão. Né? Ele, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos, a gente tem conseguido vitórias. Né, justamente nessas andanças aí pelo país, a gente vê questões acontecendo de forma extremamente positiva, né? Bandas assim atuando de forma muito bem organizada, né? Com as suas escolas, vinculadas a conservatórios e tudo mais. E bandas, lógico, que, né, vão parando a atividade. A gente teve aí, agora há pouco tempo, uma ação que comoveu assim, a classe musical, classe bandística, né?
mas toda a classe de músicos no Brasil, na América Latina e no mundo, que foi essa interrupção da atividade da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Então, como isso mexe com todos nós, né, ainda numa expectativa desse quadro se reverter, porque nós sabemos que um trabalho como esse, ele está muito à frente da grande realidade das bandas do Brasil, mas é importante que ele exista, que ele aconteça, para mostrar caminhos, né? Então, a grande produção, né, desse trabalho ao longo de décadas, hoje é possível de ser reconhecida em diversas outras bandas, né, pelo país. Então, assim, o nosso histórico, né, ele não é diferente, né, da formação das bandas, né, assim, no mundo inteiro, né? A formação das bandas na América Latina, ela se deu muito a partir justamente dessa ação da comunidade, né? Assim, a necessidade do desenvolver de uma ação cultural, de uma ação artística dentro daquela cidade, e o Brasil ele a partir muito, né, com essa ação. Então, a gente percebe que hoje, o que acontece muito hoje com relação à própria formação, à estrutura de formação da banda, ela é similar ainda ao que acontecia antes, né? A gente tinha aí no século XVII, né, o músico barbeiro, que era um músico prático. A gente tinha paralelo o músico na fazenda, né? Assim, o músico que estava ali sediado era o escravo, né, que estava ali dentro. Então a gente vê, assim, como a banda no Brasil ela deve, né, assim, a cultura dos negros e principalmente, né, dessa força musical que vem, porque naquele momento foi os primeiros elementos, né, formadores das bandas, né, tanto na fazenda quanto os ternos de barbeiros, né, e depois a migração, né, justamente desses músicos para as primeiras formações de bandas militares e depois das bandas, justamente bandas civis, que começaram a serem formadas por toda parte do Brasil. Então a gente está falando aí do início do século XIX já, né, com o crescimento das bandas militares, que pouco a pouco elas vão de 12, 15, 20, 25 músicos, até chegar ao início do século XX, com formações com mais de 40 músicos, eventualmente com 80 músicos, né? Eu cito, por exemplo, uma cidadezinha que não existe mais, hoje ela se encontra no município de Rio Claro, aqui no estado do Rio, são as ruínas de São João Marcos, né? Então, São João Marcos, no final do século XIX, possuía duas bandas, cada banda tinha em torno de 80 músicos. Então, a gente vê a força nesse período, né, das bandas, né? Elas tinham realmente assim a prerrogativa, né, do fazer musical. No momento que a orquestra sinfônica não existia no país, né, assim, praticamente. Você tinha ali basicamente as orquestras da corte, né, onde, né, o grande músico, que completa esse ano 250 anos, né, o padre José Maurício Nunes Garcia, ele teve uma influência muito forte na música do Rio de Janeiro, nesse início do século XIX, e depois os músicos que vieram, Neukomm, mesmo Marcos Portugal, todos escreveram para sopros, né? O Rio ele começa então a ser um grande centro das bandas, né? Mas não só o Rio, né? A gente percebe no Brasil inteiro, né, essas formações, né, nos grandes centros, né, e depois nas cidades menores. Então a gente vê que a formação do músico sempre é a escolinha dentro, né, da sua instituição, né? Isso vai ficando muito evidente, né, a partir do momento que o músico ele está na banda militar, mas depois ele vai para a vida civil, começa ali a contribuir para a formação das bandas civis. Então a gente chega no século XX, no início do século XX, no ápice, né, assim, é o ponto máximo das bandas, né, inclusive muito superior do que a própria atividade de bandas nos Estados Unidos, né? Nós tínhamos aqui no Brasil, no final do século XIX, as bandas tocando música popular, né, com extrema qualidade. Isso pode ser comprovado por vocês no YouTube. Vocês digitam gravações da Casa Edison, por exemplo.
vocês vão ter lá as gravações originais da Casa Edison, né? Então, com toda aquela deficiência da audição daquele ponto, percebe-se estilisticamente as melodias que eram compostas, a maneira como aquilo era tocado pelos músicos. Uma qualidade tremenda era feita aqui no país, né? Paralelo a isso que era feito na Europa, né? Onde as bandas, né, tinham já um desenvolvimento muito maior, mas muito mais até do que nos Estados Unidos, onde você tinha alguns ícones, né, da música, mas não de uma forma tão esparmada como nós tínhamos no Brasil. Você vai ter, por exemplo, você tem aqui o Pará, né, uma atividade de bandas no Pará extremamente forte, paralelo com toda a ação do Teatro da Paz, com toda a ação feita com as orquestras sinfônicas em função do ciclo da borracha, o ponto máximo daquela cultura da borracha, onde colocou, né, o Estado assim, como pioneiro, como fortíssimo na questão cultural, né, a ponto de se criar o conservatório e convidar o Carlos Gomes para ir para o Pará, né, né, formar esse conservatório. No final, né, o nosso querido compositor não pôde, de fato, exercer a função de diretor do conservatório, apesar de oficialmente, né, ser colocado como tal. Mas, paralelo com essa ação, as bandas estavam lá fervendo, né? As atividades nos coretos, assim, era muito forte. Em Salvador mesmo, há uma atividade riquíssima em toda aquela região, o Recôncavo Baiano, né? Tem uns colegas aí de Salvador aí que podem realmente, né, tocar nesse ponto, da Bahia mesmo, né? Assim, uma terra maravilhosa, né, das filarmônicas. Então, a gente vê que toda essa produção, né, aí vem a parte mais complicada, né? Assim, uma produção extremamente grande de obras nesse momento, e obras no nível de qualidade muito alto. Né? A gente vai ter aí compositores como, né, o Anacleto de Medeiros, né? Ele forma a banda do Corpo de Bombeiros em 1896. Ele convida ali os amigos chorões, né, de outras bandas do Rio, das bandas das fábricas de tecido, né, do Arsenal de Guerra. Né. No Rio tinha uma banda muito importante também nessa época, justamente no período, né, ela ganha muita força com a vinda da República também, que é a banda do Asilo dos Meninos Desvalidos, né, ali em Vila Isabel. E, então, essa banda, ela em 1800 por exemplo, em 89, ela está com 80 componentes. Não é? Um dos músicos dessa banda era o pai do Vila Lobos. Né? Então, assim, a gente vê que né, aí começa a ver, poxa, mas o pai dele estava na banda, né? Aí começa a ver, mas ele aprendeu clarineta, Vila Lobos aprendeu clarineta, né? Assim, lógico, o pai dele o pai dele era músico da banda. Vila Lobos acompanhava os ensaios da banda também, claro, ali acompanhando o pai. Então tem toda essa história que está por trás, que a gente vê que o fazer musical naquela época, muito se relacionada com o fazer das bandas. Né? E essa produção que veio, né, era muito forte. A gente está falando de uma época que não se tinha rádio. Né? Então, para se escutar música, você tinha que ir para os eventos, para os coretos, né? Para as praças. Então, todas as praças do Rio tinham música. Né? Você tinha, no final de semana, você pega sexta, sábado, domingo, você tinha ali todas as praças, tinha suas bandas. Né? A banda militar do batalhão tal, a banda da infantaria, a banda do Corpo de Bombeiros, a banda da Guarda Municipal. Então, assim, as bandas militares ocupavam as praças com as retretas, e eram retretas que duravam em torno de 2 horas. E os programas eram anunciados no jornal, com antecedência. Então, não era algo assim, chegar lá, a banda tocava o que queria. Não, a banda ela se programava, ela anunciava, e isso ia para o jornal, anunciando lá qual o programa, quais são os compositores. Né? Na minha pesquisa do doutorado, eu fiquei imerso ali durante alguns meses na hemeroteca, né? E foi para mim uma viagem no tempo, porque eu fiquei lá consultando os programas das bandas, e aquilo é vou usar aqui uma terminologia, né? Uma terminologia não tão, hoje em dia, politicamente correta, uma cachaça.
mas eu ficava ali imerso naqueles programas e vendo os compositores, né, vendo quais eram os hit parades assim, dos coretos. Então, aquilo me encantou tremendamente, porque eu comecei a perceber assim, o que acontecia na Europa. A Europa, nessa época, final do século XIX, uma ópera estreava em Milão, a Ida estreava em Milão, uma semana depois, a abertura estava sendo tocada na França, pela banda da Guarda Republicana. Na Alemanha, eles tocavam uma área, né? A Marcha Triunfal na Bélgica era tocada. Então, a rapidez com que avançava a música de banda era uma coisa impressionante, né? Às vezes, aquela ópera ia ser apresentada 2 anos depois no outro palco, né? E olha que aqui o Rio, por exemplo, recebia produções operísticas com espaço de tempo muito pequeno, né? A produção acontecia fora, 2 ou 3 anos depois ela está chegando aqui no Brasil. A gente está falando de mais de 100 anos atrás, né? Então, agora você vê isso na banda, uma distância de 1 semana, 2 semanas, o material já percorria, né? Hoje em dia, você não tem essa rapidez, mesmo com a internet, né? É interessante isso, uma produção hoje nova, ela só acontece a partir de festivais, ou alguém que está muito sintonizado com o que está acontecendo aí em relação às composições no mundo inteiro, né? Então, a gente vê que esse modus operandi das bandas no Rio, ele também refletia um pouco o que estava acontecendo aí em Salvador. Eu me recordo, por exemplo, na década de 1915, veio aqui uma visita de uma banda de Salvador, né? Uma banda militar de Salvador. Se não me engano, década de 15, uma banda, não sei se é banda de bombeiros, não me recordo agora, mas isso foi anúncio nos jornais durante assim, um mês, assim, anunciando a vinda da banda, o repertório que a banda ia fazer, onde a banda tocava, e acompanhava a banda, né? E tudo isso nós podemos hoje verificar a partir dessas matérias, né, jornalísticas, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Ver a dinâmica que tinha essas atividades, esses trabalhos. E, lógico, para isso tudo acontecer, o repertório, ele tinha que ser, era um combustível requisitado, né? A banda, ela trocava o repertório, então ela ia mudando, mantendo algumas obras, né? E sempre acrescentando uma outra peça nova, né? Então, assim, a gente está falando de um universo de 30, 40 concertos num final de semana com bandas, né? Então, quando eu falo assim que nós, em termos de período, assim, nós estamos numa descida, né? Porque é difícil superar o que acontecia nessa época em termos de quantidade, em termos de efervescência mesmo com isso. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente também, se for olhar proporcionalmente, nós avançamos muito, porque hoje em dia o país cresceu, o mundo cresceu, a quantidade de habitantes é muito maior, então você tem muito mais músicos atuantes, né? Você tem aí as Forças Armadas, por exemplo, através das bandas militares, sendo hoje seguramente a maior empregadora de músicos do Brasil, né? Talvez, se a gente for olhar em termos mundiais, talvez seja uma das maiores empregadoras de músico no mundo inteiro, né? A gente, hoje em dia, no Rio, por exemplo, nós não temos nenhuma banda sinfônica profissional, mas nós temos aí acima de 10 bandas sinfônicas militares em funcionamento. E nós estamos falando aí em torno de 5 orquestras sinfônicas profissionais. Então, a gente tem aí um dado importante. Então, aí, colega, você que está aí formando um músico, está aí, né, fazendo esse trabalho aí, não pensa que o teu trabalho é simples, que o teu trabalho está ali com essa dificuldade toda, porque, na verdade, o teu trabalho é o mais importante trabalho dentro dessa cadeia. O teu trabalho aí, fazendo esse trabalho da formação, ensinando o beabá musical, as notas, a proporção, os compassos, né, a história da música, esse trabalho é o mais importante. Porque é o que vai abastecer as bandas militares. Então, vamos colocar assim, a grosso modo, daqui a 20 anos, né, daqui a 30 anos, né, 90% dos músicos das bandas militares são os alunos de vocês.
Tá? Então não tenham dúvida disso, isso é muito importante, não ter dúvida disso. Por isso que eu acho que assim, a gente tem que ter muita noção que, apesar de tudo, né, da importância desse, lá do que a gente chama assim, eu trabalhei numa empresa, na época a gente falava muito do chão de fábrica, né, que o chão de fábrica tem, que é onde se produz, onde se faz aquilo acontecer, tudo acontecer. Né? Então, essa nossa origem, né, desde lá da vinda dos músicos de Portugal, da Europa, a formação, né, assim, a nossa formação como povo, né, a partir mesmo de um cenário, de um momento tão duro, né, tão ainda incompreendido e tão ainda mal, mal lidado ainda nos meios ainda sobre a escravidão, né, assim, nós devemos muito, né, a música do Brasil deve muito a toda essa cultura que veio com os negros, uma formação desse novo povo, né? E até chegar a essas bandas brasileiras que de uma certa forma, foram ficando de lado, né? Que aí veio o rádio. Me recordo muito, o Villa-Lobos, numa das suas falas, ele colocava que ele exaltava a importância do rádio, mas ele também colocava assim, que deveria ser prestado muita atenção, né, no efeito também negativo que poderia ter, né, o rádio. Hein? Olha que a gente está falando de rádio, né, na questão da audição musical, né, porque uma música irradiada, ela mantinha o seu ouvinte em casa, ao passo que antes esse ouvinte ia para a praça, né? Então, enfim, depois, com toda a tecnologia que aconteceu, né, que a gente vai aí tendo contato, imagina o que a gente passa hoje, né? A Silvia está me chamando aqui para agradecer alguma... Não, eu queria até fazer um comentário sobre isso, não só como um ouvinte, né, mas também essa atitude passiva. A gente tinha muito mais pessoas fazendo música, né, tocando, e hoje a gente vê essa recepção muito mais passiva. Eu vou à festa infantil que tem show com microfone e as crianças não cantam mais. E a gente, no Sonora Brasil, a gente trabalha assim, a gente trabalha muito com música de tradição também. É um tema que a gente aborda frequentemente. E como nesses lugares todos ainda fazem música, cantam, dançam. Essa produção musical, a gente vai fazer um grupo que eles cantam, dançam sem instrumento nenhum, porque não tinha acesso à rádio, e continuam fazendo isso até hoje, né? E a gente vê como esse tema é imenso, super amplo, tão importante para a questão da música brasileira, tão presente. Eu até falo assim, a gente costuma no Sonora Brasil trabalhar com temas até pouco conhecidos. No caso das bandas, tem sido desafio para a gente, porque é um tema assim, muito presente em todos os lugares, muito presente, mas que, de certa forma, ainda está pouco explorado, tem uma importância tão grande que não está sendo visto, né? E aí, eu queria só interromper, você falou que poderia ter essa chamada. Parece que o Gilberto está querendo fazer uma participação lá em Goiânia. Você já podia abrir, né? A gente vai, olha, lembrando que era dinâmica, aberta, a gente tem muita coisa para falar. E o Gilberto está lá em Goiás, vai falar com a gente lá. Tudo bem. Prazer ter você com a gente. Hoje eu estou aqui com o pessoal da Semadip, sala está cheia. Veio todo mundo aqui te ouvir. Tudo bom, Geraldo? Eu queria te fazer uma pergunta, Marcelo, que é a seguinte. A gente está, nesse tema do Sonora, tendo preocupação de chamar atenção para os repertórios tradicionais das bandas. Os repertórios que foram compostos especificamente para a formação. A gente sabe que existe uma tendência... Só um minutinho, por favor. Olha só, dá para fechar o som agora, nesse momento? Só enquanto eu faço a pergunta, porque está retornando um eco para cá.
Ah, agora sim, agora melhorou bastante. Mas então, Marcelo, a gente está tendo essa preocupação e por conta de que a gente ouve por aí, né, e do que a gente vê também, de que existe um repertório moderno de músicas consagradas no meio popular que vão sendo arranjadas para as bandas e que vão ocupando cada vez mais o espaço das apresentações. Não que a gente tenha uma visão de que isso é de todo ruim, de forma alguma. É uma maneira, inclusive, muito eficaz, provavelmente, de atrair novos integrantes para as bandas, né? É um recurso que, inclusive, a gente usa muito na educação musical, de poder trabalhar com repertórios consagrados para poder criar um ambiente favorável ao estímulo, né? À formação de novos músicos. Agora, eu queria saber de você até que ponto essa inserção dos repertórios modernos está apagando os repertórios tradicionais. Até que ponto está inibindo a produção de novos repertórios pelos compositores vivos, os compositores contemporâneos. Você vê uma possibilidade de trabalharmos com o equilíbrio entre esses três segmentos, repertórios históricos, repertórios compostos agora, na atualidade, pelos compositores contemporâneos e repertórios modernos, populares, arranjados para a banda? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, está chegando bem o áudio? Vocês? Ok. Bom, assim, essa questão sempre ela é importante para a gente ficar atento, né, porque às vezes uma banda, quando ela começa a se desenvolver, muitas vezes o regente, os músicos têm aquele anseio de fazer temas de filmes, né, isso sempre chama atenção, né, Piratas do Caribe. E também, assim, lógico, o repertório popular, né. Historicamente, né, as bandas, elas sempre fizeram isso, né, a gente, como eu disse, por isso que é muito importante a gente ver esse traçado histórico, né, das bandas, para a gente também saber se adequar. E você está correto, realmente, assim, no conceito de absorver também o repertório e manter o equilíbrio, né? Porque eu vou fazer um paralelo, por exemplo, com a própria orquestra sinfônica, né? Eu sempre brinco com os meus colegas compositores, né? Assim, como é difícil para eles, né? Eles têm que duelar sempre com os fantasmas do passado, né? Porque você olha o repertório das orquestras sinfônicas, você vai ter Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Mahler, vamos colocar aí, né, uma centena desses compositores maravilhosos, são os nossos mestres, não é assim, porque já ultrapassaram barreiras de países e tudo, mas ao mesmo tempo a música de hoje ela fica esmagada, né? Assim, ela fica ali num cenário que somente alguns entendidos vão ali ter acesso e às vezes vão sempre assimilar a música contemporânea como se fosse aquela música, né, de difícil compreensão, né? Ao passo que, na verdade, a música contemporânea, como o nome já diz, é a música feita na contemporaneidade, né, hoje. Né? Então, assim, eu sempre coloco que a música de hoje, ela comporta tudo. Ela comporta todos os estilos, comporta todas as linhas, todas as ideias. Mas é muito salutar que o mestre da banda, o maestro da banda, seja ele um jovem músico, que ele conheça o repertório, né, principal da formação que ele está. As orquestras sinfônicas, elas não deixam de fazer isso, né? Elas estão lá apresentando sempre os repertórios, e vão abrindo espaço para os compositores novos. Eu acho que a banda ela é muito mais aberta à nova ideia, né? Principalmente o músico de banda. Ele pode ser, às vezes, até para quem não tem contato muito com as orquestras sinfônicas, tudo pode parecer estranho, mas o músico de banda ele é muito aberto a ideias novas. Você traz uma ideia, traz uma coisa nova, assim, uma proposta rítmica, sonora, tudo ele vai avançar ali, né? O que eu vou dar um exemplo de um projeto que eu coordeno lá no Pará, lá em Belém,
através da Fundação Carlos Gomes, que é o Música das Américas, né? Quando nós fizemos Música das Américas, o primeiro, o pensamento foi de montar uma conferência e trabalhar paralelo com todas as opções de repertório. E nós colocamos da seguinte forma, eu peguei e chamei os colegas e falei, olha, vamos fazer o seguinte, nós temos que estimular a música brasileira e a música latino-americana, né? Então, por isso, Música das Américas. Então, nós colocamos que 50% do repertório ia ser de música brasileira. Então, a gente está falando de um universo de 8 bandas, mais ou menos, né, em torno de 11 concertos, e estava a banda sinfônica do estado de São Paulo como uma banda residente, e tinha as bandas de lá que faziam somente o repertório, arranjos e música tradicional. Então, a gente começou a estimulá-las para que elas desenvolvessem um aspecto de banda sinfônica, mas nunca perdessem a identidade que cada uma tinha, né, dentro da sua localidade, com o seu repertório tradicional, com as suas procissões, com as suas festas. E então essa era a nossa meta, assim, o nosso objetivo, assim, fazer com que aquele maestro da banda tivesse contato com esse novo, mas não encarasse o novo, né, como algo melhor, algo que viesse a ocupar o espaço do velho, né? Porque em termos de cultura, você não vai lidar com o novo com o velho, né? Você está lidando com linguagens diferentes, com proposições, com cores diferenciadas e tudo. Então, hoje a gente está aí esse ano com 5ª Música das Américas. Eu fico muito contente em ver com que as bandas, né, talvez alguns desses músicos estão aí participando, né, escutando essa conferência hoje, mas que essas bandas elas avançaram, né, tecnicamente elas adotaram todos os procedimentos, né, do ensino, da melhor forma de preparação do músico, desde a base até poder executar com melhor qualidade o dobrado, né, a valsa e mesmo a peça contemporânea. Então, assim, eu penso sempre que o repertório ele tem que ser equilibrado, é como uma refeição. Quando a gente pensa assim, como é que isso vai ocupar esse espaço, né? Não, se alguém te oferecer carne e falar, pô, essa aqui é a carne mais cara do mundo, pode dar 1 tonelada, né? Se você comer só aquela carne, você vai ter algum momento que você vai morrer. Né? O organismo ele precisa de outras coisas, outros nutrientes, né? Então a banda é a mesma coisa, ela precisa equilibrar esse repertório para manter essa tradição, né? Ela tem que, uma banda não toca dobrado, ela está perdendo não só a sua identidade, mas a sua matéria, né? a sua razão de ser, né? Eu tenho a Orquestra de Sopros da UFRJ, ela é uma banda. Né? Nós lidamos como orquestra de sopros porque nós temos na universidade uma prática de orquestra que acontece no mesmo horário e mesmo dia e horário acontece o ensaio da Orquestra Sinfônica e da Orquestra de Sopros. Por isso, Orquestra de Sopros. Porque nós flexionamos, né, a formação da banda a cada concerto. Então, passou o concerto, a banda muda. É como se mudasse a banda completamente. Né? Então, essa flexibilidade, o conceito da flexibilidade é o termo de orquestra de sopros, né? É o wind ensemble. Isso é um concerto moderno, mas no último concerto eu fiz a estreia moderna de um dobrado composto ao final do século XIX, do Francisco Lucas Duchesne, que é um compositor cubano que veio para o Brasil e veio a ser o professor do Patapio Silva. Né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que melhorar muito a qualidade técnica musical dos garotos. Né? Assim, esse trabalho, né, ele tem que ser constante, né, na busca de novas metodologias de ensino. E uma coisa que é muito importante, utilizar o repertório como ferramenta de ensino. Né? Então, se optar por um único repertório e falar, isso aqui é o que todo mundo agrada, isso aqui, eu já cansei de escutar isso, assim, às vezes numa banda, fala assim, não, a gente está fazendo isso porque isso aqui agrada, se eu tocar um dobrado, ninguém gosta, sabe? Mas a função da banda não é fazer só o que agrada, entendeu? A função de nenhuma atividade cultural é fazer só o que agrada, né? Ela tem que fazer algo que é importante, porque senão a gente fica... Imagina se os pais de uma criança querendo fazer só o que a criança quer porque ela quer agradar as crianças, né? Então, assim, a gente tem que fazer o que é importante, né? Assim, então, o nosso repertório das bandas, né? A gente está falando do repertório tradicional que tem valsa, machixe, polca, né? E todas essas suas variantes, o choro,
A gente não pode esquecer que o choro nasceu na banda também. Não foi só naquele regional de samba. Se você escuta as gravações iniciais, você vai ter o choro ali sendo tocado pela banda, né? O tango brasileiro. Muitas das práticas que nós temos hoje na música popular de regional vieram da prática das bandas, né? A gente vê o nível que essas bandas tocavam no passado. Então, eu vejo assim, a entrada de um repertório, vamos colocar nem um repertório novo, um repertório popular, e não é nem o arranjo da música popular brasileira, que isso é o que mais chamou a atenção das bandas, né, nesse mais de século aí. As bandas começaram a tocar música popular mesmo na segunda metade do século XIX, as bandas aqui no Brasil, aonde começou a vir a música popular forte, né, assim, dentro da banda. Então, isso era uma prática, você vê que a gente está falando de mais de 150 anos, né, de música popular dentro da banda. Então, eu acho que pegar a música de hoje, vai pegar aí um Olodum, um frevo, ou não, um ritmo mais moderno, mais pop, seja Anitta, ou seja, faz parte. Cada época tem os seus nomes, né, os seus compositores populares, assim, e agora, lógico, a gente vai ter, eu me recordo, dado um projeto da Funarte de edição de partitura, que na época a Funarte só tinha o repertório de ouro das bandas de música do Brasil. E nós dividimos, né? Aquela edição passou a ser uma série e entrou a série de música popular para a banda, né? Música brasileira para a banda. Aí entrou o arranjo do Ginga, né? Tem arranjo do Baião de Lacan, o arranjo do Bebê, do Hermeto Pascoal, né? Entrou esses compositores que, né, o grande público das bandas não conheciam, né? E de repente tem ali um Ginga para as bandas. Então isso é uma coisa muito normal, a gente estimula. A vinda do repertório estrangeiro, né, assim, o termos de filmes, isso hoje é um lugar comum, né? O tema de filme agrada muito, né? Assim, os filmes, a gente está falando também de uma prática já secular, né? Então, fazer os filmes hoje está no mundo inteiro, né? Se vai em Londres, vai em Nova York, ou vai aqui andar pelo Brasil, você vai ter, né? Mas o importante é isso, realmente, como você bem colocou, na própria pergunta está a resposta, né? Então, a própria pergunta, ela já deu a resposta. O equilíbrio, né? Assim, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Então, se o maestro ele perceber que está programando ali muito nome de filme, não, isso aqui que é legal, tudo, dá uma quebrada, sabe assim, põe um dobrado, põe uma valsa, né? Vai saber quem é a Toinha Dantas, entendeu? Põe Duda, né? Põe o Dima Cedices, que é um compositor maravilhoso, já falecido, e pouco executado no Brasil, né? Vamos buscar esses compositores. E aí, para isso, uma coisa que eu falo muito, né, como eu estava dizendo na minha fala, na questão justamente do ganho para as bandas, são pessoas como eu, como tantos outros, né? E como aí também, em Goiânia, eu posso citar nomes realmente assim, que vieram das bandas e hoje contribuem dentro da atividade acadêmica, né? Aí em Goiânia tem o Marcos Botelho, por exemplo, né? Assim, que é um colega, um querido amigo, veio das bandas, né? Hoje está professor da academia, né? Da universidade. Então são vários, né? Então as bandas se infiltraram nas universidades brasileiras, né? O que é importante é isso, é que haja uma maior conexão entre agora os infiltrados, né? Nós somos os infiltrados, nós entramos na academia. Então agora nós temos que ir dentro agora falar, olha, a linguagem tem que deixar de ser tão rebuscada, né? Vamos acessar agora, né, assim, esse fazer local. Eu escrevi um livro com um querido amigo Vale, José Vale, lá de Vigia, e o Vale, quando eu peguei assim as ideias do Vale, as ideias não estavam colocadas no formato acadêmico, né? Aí eu coloquei no formato acadêmico, pronto. Ficaram ótimas, porque aí você pode pegar o que o Vale fala, eu comparo com o que, por exemplo, Donald Ronsberger, da Eastman, falou, o Frederic Fenel, né, são grandes nomes, né, assim, internacionais. Então, isso que falta para a gente, assim, realmente, a gente ter mais acesso aos textos, né, e começar a entender que esse processo, né, esse equilíbrio, né, ele é
não é um assunto fortuito, né? Ele é, hoje, talvez um dos principais pontos de conversa dentro da banda, né? Como você coloca, né, se equilibra para que o jovem sinta prazer ali, está com a sua música moderna, com a sua música de hoje, e que sinta prazer também numa música que veio lá do passado, né, e ela chegou hoje, mas não manuscrita, né, copiada, às vezes com erros de harmonia, e sem o músico conseguir enxergar, como na minha época, né, assim, quando eu sentava na banda para tocar, e eu estava tentando ali ver como é que eu ia fazer para tocar aquilo, porque a cópia é mal feita e tudo mais. Então, a grande diferença nossa é com relação a, por exemplo, Estados Unidos, como eu disse, há 100 anos, 110 anos, 120 anos atrás, nós estávamos no topo, acima dos Estados Unidos, né? Não que a gente esteja numa competição, mas só fazendo uma colocação, é que lá a banda ela se vinculou ao colégio, entendeu? Ela passou a ser um assunto educacional, né? Aqui a banda ela continuou sendo um assunto cultural, né? E ela então não tinha força, né, ali da educação dentro das atividades pedagógicas. E outra questão é, lá o processo editorial disparou, né? Aqui o processo editorial mal engatinhou, né? Então, com isso, por exemplo, se você quer buscar repertório, você tem que garimpar esse repertório, né? Hoje, tem alguma coisa no site da Funarte, alguns compositores estão colocando o PDF do material, mas ainda é muito pouco, né? Então não existe um mercado que você possa, eu tenho aqui uma verba, eu vou comprar aqui repertório para a banda adequado ao meu grupo, então eu vou ver qual a classificação desse repertório, né? Então eu quero comprar um arranjo da Aquarela do Brasil, mas para os meus alunos iniciantes. Aí nós não temos esse tipo de material aqui no Brasil, né? Então essa é a grande dificuldade. O fato das metodologias de classificação de nível técnico não serem adotadas hoje, né? E o fato da gente não ter esse vínculo editorial, né? Essa ação editorial feita pelos compositores, não é deles, logicamente, mas esse mercado editorial ele não surgiu. Então, dificulta muito que esse combustível nosso, né, fique disponibilizado, né? Mas, então, isso é um ponto de dificuldade quando você quer buscar esse equilíbrio, né? Às vezes você tem mais acesso ao repertório, né, de fora do que ao repertório de música brasileira, ou então quando esse repertório aparece, às vezes ele não aparece na sua melhor forma, né? Às vezes o arranjo ele não é um arranjo bem preparado, né? Às vezes tem muita boa intenção, mas não é algo que vai atender aquele objetivo específico, né? Mas eu defendo muito isso, né? Assim, que a gente busque esse equilíbrio, né? Que nunca perca de vista essa linha, né? E que sempre a banda indique alunos mais avançados para que possam conhecer o processo de editoração de uma partitura. Mas não só pegar a música do manuscrito e passar para o computador usando aí o Finale, Sibelius, ou Musiscore, ou qualquer outro programa de partitura. Mas se conheça as questões éticas de uma editoração, né? Para respeitar o manuscrito do compositor, né? Para que esse manuscrito chegue, né, até a banda com muito respeito ao que o compositor escreveu, né? Particularmente, eu gosto muito que seja respeitado totalmente esse material e que haja uma expansão, né, para o set da banda, né? Porque às vezes o compositor escreveu para uma banda que ele trabalhava lá em 1920, né, um dobrado, e aquilo foi copiado pelo Brasil, e aí quando você vai ter acesso ao material, você tem acesso ali a, né, aquelas partes só de clarineta, trompete, eventualmente, né, sax tenor, trompas, ou às vezes sax horn, trombone. Aí você tem que montar esse material, né? Então, o aluno ele tem que, né, ou então o pesquisador que tem interesse nisso, saber como buscar as fontes mais fidedignas, né, assim, aonde possa encontrar ali um material
que ele, né, vai tomar como base para montar um trabalho de edição para fazer com que esse dobrado, essa valsa possa estar chegando aí aos dias de hoje, né? Lógico, não tendo chance de fazer isso ainda, aí é buscar, né, os regentes, né, que tenham, né, todo um acervo de dobrados e obras tradicionais, né? Então, a minha resposta foi longa, mas eu achei importante, né, ambientar esse cenário, né? Tá certo? Espero que tenha respondido a tua pergunta. Está sem som, Gilberto. Está sem som. E agora? Ah, voltou. Agora sim. Obrigado, Marcelo. A resposta é longa, mas a Sim, sua agora fala é clara. E você sempre traz assim, informações importantes. Não se preocupa com isso, não. Eu acho assim, a gente no Sonora, a gente está optando por radicalizar um pouco, trazendo com bastante força o repertório tradicional. E, pelo menos no quinteto de metais, trazendo o repertório contemporâneo, para poder provocar discussão. O que a gente mais quer, de fato, é que esse debate aconteça em todo o país, que as pessoas que atuam nessa área estejam com a gente, acompanhando os concertos, participando do bate-papo com os músicos, para poder aquecer essa discussão e provocar essa reflexão no pessoal que trabalha na área, não para que eles parem tudo, comecem de novo, seguindo o modelo do Sonora. Nada disso. A ideia é que eles pensem na busca desse equilíbrio para que possam fazer, de fato, o repertório importante, o trabalho importante. Eu acho bacana você usar essa palavra. Não adianta fazer o que é agradável e fácil. O importante é fazer o que é, de fato, relevante para o desenvolvimento do trabalho das bandas, né? E é isso que a gente busca, né, com esse projeto, poder aquecer a discussão e fazer com que as pessoas reflitam sobre o que estão fazendo e vejam todas as outras possibilidades que tem pelo caminho, né? Eu acho, Marcelo, que com essa sua fala, com todos os nossos técnicos no país te ouvindo, vai ajudar muito para que no fato em si, né, no momento em que os concertos estiverem acontecendo, os nossos técnicos possam puxar essas discussões, né? Sempre com a preocupação, é um desejo que a gente sempre tem também, de que os especialistas nesses assuntos, as pessoas que atuam na área, estejam com a gente nos concertos, para poder fazer com que esse momento seja o mais rico possível. Tá? Te agradeço muito e eu aproveito para provocar a nossa galera que está assistindo aí em todos os estados, tem muita gente assistindo, que também façam perguntas, tragam suas contribuições, inclusive os músicos e inclusive os daqui. Tá? O Rogério já está ali inscrito, ele quer fazer uma pergunta. O Rogério é o regente da banda Madip. Eu não sei se seria agora. Silvia, você pode ajudar a gente a decidir? Ou se vai ser daqui a pouco? Pode ser. Não, aproveita que você já está aí. Aproveita que está aí e já fala. Então eu vou passar. Pode. Tá legal. Vou passar para o Rogério, então. Bom dia aí, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu tenho uma pergunta a fazer sobre a ação formativa. A ação formativa do músico de banda em relação à universidade. Porque na minha banda mesmo, aqui do Semadip, a gente conseguiu fazer uma formação, um trabalho que assim, 50% dos músicos que começaram desde o início da banda, a banda tem 13 anos, e esses alunos, assim, eu acho que 50% deles já se ingressaram e estão se ingressando na universidade. Estão fazendo curso de licenciatura e em música. E assim, a gente tem feito um trabalho de formação para colocar esses músicos em abertura formativa, né? Estar se formando e se aperfeiçoando mais no mercado de trabalho e a performance em si. Mas eu vejo o seguinte, qual seria os caminhos que um maestro poderia estar vislumbrando, vendo,
para colocar, para ter esse diálogo com a academia, porque aqui em Goiânia mesmo, por exemplo, tem agora o Marcos Botelho, mas não é sempre assim, a gente não tem uma abertura, não tem um diálogo, não tem um caminho ainda entre a academia, a universidade e as bandas, principalmente a minha banda que é do interior de Goiânia, né, de Goiás. Então, fica um pouco difícil. O maestro, qual seria o caminho que ele tomaria para isso? Ele só forma um aluno e indica ali, fala assim, presta vestibular, vai para a universidade, vai se aperfeiçoar e tal. Mas, e a academia? A academia, eu acho que ela tinha que dar uma resposta, ela tinha que ter um contato com essas bandas, porque o público que está sendo enviado para a academia de música para ser formado, fazer um curso superior, como você falou, é justamente das bandas. Mas aqui, por exemplo, aqui eu não consigo ter esse diálogo, eu não consigo ter essa abertura. É muito difícil. A gente envia os alunos para lá, mas eu não tenho uma resposta, não tenho uma abertura que poderia simplificar mais esse caminho, proporcionar meios para a gente estar fazendo isso com outros alunos e proporcionar essa questão da formação. Olha, você abordou realmente um ponto que ele é sempre muito delicado e, ao mesmo tempo, o âmago da questão, realmente, da própria academia, né? A gente tem que sempre entender isso. A academia, ela aprende, né? Assim, ela se molda também, né? Então, ela se fecha num dado momento, né? Então, está todo mundo lá, são os formados, os doutores, né? Os detentores do saber, e a gente tem que estar ali o tempo todo, né? Assim, beliscando, né? Assim, ei, né? Não tem ninguém aqui num plano diferente do plano humano, né? Porque realmente essa conexão com o dia a dia, né? Assim, com o fazer musical, né? Prático, né? Ele é o que é mais importante hoje, né, para efeito de uma abertura, né, para a própria universidade, mas é ainda uma porta ainda a ser, né, destravada, né, se não arrombada, né? Porque o que acontece é que há muito pouco tempo, né, a academia ela começou a enxergar, né, essa questão das bandas, né, e isso é um processo. Né, vamos avaliar que assim, há pouco tempo, né, a gente está falando de a música de banda no Brasil, se a gente for contar desde esse período que eu estou relatando para vocês, a gente está abordando aí 350 anos mais ou menos, né? Então é muito mais tempo do que a própria música de Mozart, né? Música de Bach. Então, quer dizer, antes disso já tinha aquele elemento que a gente possa classificar como alguma célula de banda, e depois mesmo essas ações são séculos, né, de música de banda no Brasil, para somente no século XXI ser aberto o primeiro curso de regência de banda na universidade. Né? E, então, assim, ver com uma coisa demorada. Né? Hoje em dia tem aqui na UFRJ, o Conservatório de Tatuí tem um curso de regência de banda, mas é formação ainda técnico, né? Mas é um nível excelente. E os músicos, né? Você tem vários lugares do Brasil. A Bahia agora vai abrir curso de regência de banda e tal. Então, isso, lógico, a mentalidade vai mudando com relação a esse contato. Né, meu colega Joel Barbosa sempre está muito antenado, né, assim, com o que está acontecendo, né, assim, nas filarmônicas, né, nessas ações. É muito propositivo desenvolver metodologias, né, de ensino e tudo mais. Então, o que vai modificar, né, o contato da academia com esse fazer musical, principalmente nas bandas, é justamente, novamente vou colocar, os infiltrados, né? Porque é justamente a partir desses colegas que estão, né, vão começar a assumir chefias de departamento, as direções das escolas e tudo mais, que os projetos vão ser mais fáceis de acontecer. Veja bem que no Sonora, no Quinteto, por exemplo, trazendo um repertório contemporâneo, né, tudo está o Heinz, é diretor da Escola de Música da Bahia, né? Tá o Lélio, que é professor, né? Olha quantas pessoas já envolvidas, né? Todos são professores e todos músicos de banda.
né? Eu conheço cada um ali e posso citar claramente essa altíssima capacidade, não só técnica, mas como seres humanos tremendos, né? Professores maravilhosos. Então, assim, justamente, eu acho que esse contato ele vai começar a melhorar muito a partir dessas interlocuções com essas pessoas chaves, entendeu? Porque, sinceramente, eu acho que existe dentro da academia pessoas que olham para a banda como um subproduto, né, do fazer musical. E para essas pessoas, infelizmente, eu não conseguiria falar um segundo de tudo que eu estou falando aqui para vocês, né? É tentar enxugar gelo, a pessoa tem uma concepção ali, né, que não reflete a realidade. Eu vou falar daqui a pouco sobre um trabalho de pesquisa que eu fiz sobre a obra para a banda de Vila Lobos. E justamente para isso, para mostrar uma metodologia de trabalho que eu montei, né, na busca de um repertório desconhecido de um compositor que é o maior compositor das Américas, né, e que a gente sabe que ele durante 15 anos foi praticamente mestre de banda, né, regendo bandas assim no Rio com aquelas grandes concentrações orfeônicas, onde ele dependia das bandas militares ali para fazer com que aquilo funcionasse. E lógico, para isso todo um repertório foi preparado. Então, eu usei a academia para poder ter a chancela desse trabalho, porque vamos colocar assim, é a regra do jogo. Mas, ao mesmo tempo, a academia, ela ensina, ela nos prepara, porque a academia, ela não é um homem, uma mulher, uma figura, uma entidade. A academia somos nós, né? Nós estamos na academia, nós passamos a representar a academia. Então, nós temos que cuidar da metodologia, cuidar da transmissão do conhecimento, mas saber que transmissão de conhecimento é uma via de mão dupla, né? Assim, se a academia não se abastece de conhecimento também, ela não tem o que transmitir, né? E só transmitir o conhecimento do passado, né, isso transforma a academia num simples ambiente é um processo unilateral, né? Ou seja, não, se perde totalmente a razão de ser da própria universidade, né, onde há uma conexão, né, global, né, entre a sociedade, o saber, as culturas e tudo mais. Então você vê que a questão dessa conexão, né, dessa abertura de dentro da comunidade, ela acontece da seguinte forma: bata na porta cada vez mais forte. Tá? E não se envergonhe da porta fechada, sabe assim? Simplesmente, daqui a pouco alguém vai abre uma janela, abre a porta. E como é que isso acontece? Através de simpósios, através de congressos, através de encontros, através de cursos de extensão, não é? Então, assim, se vocês estão aí, o Rogério está fazendo aí, você está fazendo essa preparação toda, está mandando músicos para a academia, entendeu? Chega uma hora, leva conta, entendeu? Olha, a gente tem aqui tantas pessoas, nós temos projetos assim e tudo mais tal, que nós podemos desenvolver coisas em conjunto. Então, vai haver um interlocutor, com certeza, que vai escutar, né? Então, isso ou vai orientar, né? Então, sempre entenda isso, né? Assim, que justamente essas pessoas que você está encaminhando e que você está mandando são, né, as pessoas, né, os músicos, e futuramente eles vão estar aí contribuindo para que essa distância e essa falta de interlocução hoje, ela acabe, né, ou seja minimizada, né? Então, a gente está num processo, sabe? A gente realmente está num processo. Hoje nós podemos falar de um número muito grande de músicos de banda indo para a academia, né? E o retorno, né? Eles voltando para as suas bandas em alguns momentos, né? Assumindo inclusive as bandas, né? E podendo melhorar todo o sistema de ensino ali e tudo. Eu vou voltar ainda uma fala, né, do Gilberto, né, assim, com relação à questão até colocou da radicalização, do projeto, né, Sonora, que eu concordo plenamente, principalmente num projeto como esse, porque assim, a gente às vezes perde um pouco a real noção da importância desse repertório em conjunto, né, das bandas, né? Então, quando se define, por exemplo, que vai ser feito
com esse viés, né, assim, com essa prática e trazer esse repertório de novo, esse repertório em conjunto, ele tem um efeito exponencial, né? Ele deixa de ser só essa música, só esse dobrado, mas ele passa a ser algo forte, algo extremamente rico, porque a gente está lidando com o DNA, né? Então, assim, a gente está não só trazendo um repertório de banda, mas falando do DNA da música brasileira, né? Então, assim, é o elemento primordial. Então, eu vou contar uma historinha muito rápida. Um querido colega meu, né, assim, eu posso até citar, o maestro da banda de Sobral, né, assim, nós fizemos um painel de banda em Sobral no final do ano passado, né, e lá a gente conversando e tudo mais, e ele foi lá me mostrar o acervo da banda, tudo mais tal. Daqui a pouco ele me mostra lá as músicas, né, os temas e tudo mais, temas de filmes e tal. Aí daqui a pouco no armário lá mais simplesinho, estava lá umas partituras manuscritas e tal. Aí, isso aqui é a nossa partitura, nosso acervo histórico, a gente está digitalizando. Aí eu peguei assim e falei assim, calma lá, assim, esse acervo tem que estar, sabe, com maior tratamento, né, com uma redoma, que é o prêmio de vocês, é o maior troféu que uma banda pode ter, é o arquivo da banda. Tá? Então esse é um ponto fundamental, né? Assim, esse arquivo da banda, esse acervo da banda, que muitas vezes é único no Brasil. Sabe assim, muitas bandas do Brasil, a gente às vezes tem mais de uma banda na cidade, e às vezes cada banda tem o seu acervo único de obras que você não vai ter no país inteiro. Então, assim, e me dá muita pena, me dá dor no coração quando eu vejo assim falar que já aconteceu de acervos serem inundados, né, enchentes, ou pegou fogo na sede da banda, né, e é uma pena, porque aquilo assim, desapareceu, algo que não tem similar, não tem cópia em lugar nenhum, né. Então, assim, é justamente esse aspecto, né, a conexão entre esses músicos que estão indo, né, da banda para a academia, né, essa preparação musical, que não é só a preparação técnica para tocar, mas que desenvolva nesses músicos também, né, esse senso de responsabilidade em olhar para a banda como o local onde o tesouro está escondido, entendeu? Porque você passa o tempo todo ali lidando com ele, mas tal, você não dá importância. Daqui a pouco você estuda, você vai fazer doutorado e tal, e você descobre que o tesouro estava de onde você saiu. Né? O tesouro estava lá onde você saiu. Aí você tem que voltar correndo para lá, porque você aí detém conhecimento suficiente para você aplicar dentro daquele acervo, para você capacitar os colegas, entendeu? Para que sejam desenvolvidos, por exemplo, o processo de editoração, processo de digitalização e processo de guarda. Então, assim, nós temos em todas as bandas do Brasil os tesouros. Por isso que é importante, assim, eu agradeço muito essa chance de estar aqui falando aqui no SESC, falando sobre isso. Bandas, acordem, o tesouro de vocês está dentro da sede de vocês, né? Está dentro dos arquivos, é justamente aquelas cópias manuscritas que parece que não tem importância nenhuma, porque ali estão os dobrados, estão as marchas, as mazurras, os machiches, os choros, as peças que muitas vezes são únicas, que estão ali e que futuramente vão ser objeto de estudo dos músicos de vocês, quando eles forem para a academia. Né? Então, assim, você vê que é um processo. Né? Então, Rodrigo, não fique triste não, tá certo? Assim, você está fazendo a tua parte, vai lá, consiga aí apoiadores, entendeu? E você vai perceber que não são poucos, entendeu? Assim, né? Pode parecer, eles são dispersos, entendeu? Mas vá lá, consiga esses apoiadores, vá, insista, porque é assim que muda, né? A academia ela muda, né? Assim, ela vai mudando de acordo com as pessoas, né? Então a gente só não pode enfraquejar, né? Assim, tá difícil, deixa para lá, não, assim não. Vá lá, insista que você vai conseguir esses apoiadores. Respondido? Vocês querem fazer mais algum comentário? Tudo tranquilo, tudo respondido, sim. Agradecemos a participação de Goiás. Queria chamar a atenção para nós do SESC, quantas coisas importantes que estão sendo trazidas à tona
que a gente aborda, para a gente abordar não só no Sonora Brasil, mas nos outros projetos. Então, lembrando que a gente tem um grande projeto de editoração de partituras, que é o Sesc Partituras. Como esse assunto, sempre que a gente traz alguém aqui para falar de música, esse assunto vem à tona, dessa importância desse trabalho. Então, lembrando que a gente sabe que tem regiões que estão fazendo ações de simpósios, de seminários, tão próximos da academia, estão fazendo essa ponte com bandas, com acervos e com bandas locais, como o Trabalho de Alagoas. Daqui a pouco o Júlio pode falar um pouquinho com a gente sobre isso. Então, como a gente do SESC tem um papel também importante, pode estar atuando, tentando aproximar essas instituições, tentando fomentar, levantar as questões, levar as bandas para tocarem. Lembrar que no Sonora Brasil esse ano a gente tem uma verba específica para a complementação das ações locais, que são para a gente convidar essas bandas das cidades por onde o Sonora está passando para estarem participando. Como é que esse diálogo com essas bandas que a gente vai convidar pode estar fomentando que elas apresentem esses repertórios próprios, também apresentar projetos para a editoração de partituras. A gente está em conversa aqui com o Marcelo Jardim, que vai dar uma assessoria de como a gente pode fazer esse trabalho mais bem feito, como é que são muitas questões específicas nas editorações de partituras de bandas, que a gente tem que pensar nisso para fazer mais, aperfeiçoar esse trabalho. Como pode ampliar essa interlocução entre essas bandas, proporcionar. Então, são várias ideias para a gente fazer para além do projeto Sonora Brasil. A gente tem aqui, quem está se candidatando para falar? Campina Grande. Eu não sei, a gente faz um intervalo de 5 minutos? A gente vai fazer um intervalo de 5 minutos, a gente vê que são muitos assuntos, o Marcelo Jardim também está preparado para falar muito mais coisas, mas a gente vai dar voz a vocês, que é fundamental, essa ferramenta para a gente poder estar conversando. Então, a gente vai se preparar para voltar com Campina Grande, depois do intervalo de 5 minutos, bem rápido, porque o nosso tempo é curto, o assunto é muito longo. A gente faz um intervalo, volta com Campina Grande e depois continua os assuntos. Pode ser? Então, intervalo de 5 minutos.